Olá, meu nome é Marcos Henrique, sou defensor público aqui em São Paulo e hoje falaremos um pouco sobre interdição. O que é essa tal de interdição? A interdição ocorre em favor das pessoas que possuem problema de saúde, inclusive saúde mental, e que afeta a capacidade delas pensarem por si mesmas, ou seja, são pessoas que não conseguem cuidar da sua própria vida. Pode ser que essa pessoa tenha um problema de saúde mental, por exemplo, e que ela não consiga compreender nada do mundo que a cerca. Ou pode ser um outro problema, que ela só entenda algumas questões. Cabe a um médico fazer essa avaliação e entender a extensão disso. Nesses casos, um juiz declara que essa pessoa está interditada. Essa declaração do juiz pode ser de duas maneiras. A primeira maneira, o juiz diz que essa pessoa está totalmente incapacitada para todos os atos, para todas as decisões da sua vida. Uma segunda declaração desse juiz pode ser que ele declare que esta pessoa está parcialmente incapacitada para somente algumas decisões de sua vida. Em ambos os casos, o juiz, após uma avaliação de um médico, vai nomear, indicar um responsável que irá tomar tais decisões em favor dessa pessoa protegida. Geralmente, esse responsável é um parente próximo da pessoa. E o direito dá o nome a esse parente, a esse responsável, de curador. E como a defensoria pode ajudar numa situação dessa? Para entendermos melhor, vamos dar um exemplo. Vamos supor que tem uma senhora chamada Maria, que tem um filho de 25 anos, que tem um problema de saúde mental e ele não consegue pensar por si mesmo. Tudo ele depende da mãe. Um dia desses, a mãe vai até o INSS, por exemplo, e descobre que ela pode pedir um auxílio em benefício desse filho. Nesse caso, ela pode receber a orientação lá no INSS que cabe ao filho, que já é maior de idade, ele pessoalmente tem que pedir esse benefício lá no INSS. Só que a mãe, como dissemos, tudo faz em nome do filho, que tem esse problema de saúde mental. Nesse caso, a mãe, Maria, tem que procurar a Defensoria Pública, abrir um processo de interdição, será avaliado o seu filho medicamente e depois, quando ela for nomeada como a responsável pelo seu filho, ela poderá fazer tudo em favor do filho, inclusive ir até o INSS e pleitear este benefício em nome do seu filho. É importante lembrar que João terá que fazer exames médicos para verificar se é capaz de entender as coisas ou não. E atenção, a Defensoria Pública somente ingressa com ação de interdição para as pessoas que não podem pagar um advogado e as despesas do processo. E o dinheiro do benefício fica para a mãe do João? Não. Esse dinheiro continua sendo do João, mas cabe à sua mãe, Maria, administrar esse gasto desse dinheiro sempre em favor do filho. Assim, sempre que ela for solicitada pela justiça, pelos familiares, ela tem que ter provas de que ela gastou esse dinheiro que pertence ao filho em prol, em benefício desse filho. Então, por exemplo, se ela vai até o supermercado e faz compras em favor do filho, guarde os comprovantes. Se ela vai até a farmácia comprar um remédio em favor desse filho, guarde os comprovantes. Um outro exemplo, às vezes esse filho dela tem uma casa, um imóvel, que está no nome do filho. A mãe pode vender esse imóvel por livre e espontânea vontade porque ela é a curadora? Não. Ela tem que pedir na justiça uma autorização para vender esse bem, porque pertence ao filho, e ela também tem que provar que todo esse dinheiro gasto com a venda da casa será todo revertido em benefício desse filho. A interdição é para sempre? Não. Da mesma maneira que é preciso um processo na justiça, com uma avaliação de um médico, para um juiz decretar a interdição de uma pessoa, da mesma maneira, quando os motivos que determinaram essa interdição cessarem, não estiverem mais ocorrendo, cabe aos interessados procurar a defensoria, abrir um processo na justiça, um outro médico fará uma avaliação até que o juiz decrete que essa pessoa não está mais interditada. Se o interditado fizer algo, como por exemplo, assinar o contrato, o que devo fazer? Tudo que foi feito antes da interdição pode ser anulado, mas aí por um juiz.
Ou seja, cabe aos interessados procurar a Defensoria Pública e abrir um processo na Justiça para anular aquilo que foi feito antes dessa interdição. Tudo aquilo que acontecer após o processo de interdição é nulo, ou seja, não tem validade jurídica nenhuma aquele ato jurídico feito pela pessoa interditada. Quais são as obrigações do curador? O curador é o responsável pela pessoa que está interditada. Ou seja, o curador tem que cuidar da pessoa interditada, dos seus bens e também prestar contas para a justiça ou para um outro familiar que assim solicite ao curador. Bom, esperamos ter solucionado algumas dúvidas sobre interdição e caso haja mais dúvidas, procure a Defensoria Pública. Muito obrigado. No caso de outras dúvidas, procure a Defensoria Pública e você receberá as orientações adequadas. Lembre-se que a Defensoria atende somente pessoas que não podem pagar um advogado particular e as despesas do processo.